Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, e mais uma vez, em Seu nome, Pai, Mestre Jesus, nos reunimos agradecendo pela vida, agradecendo a Mestre Jesus por estar sempre conosco, e assim temos a oportunidade de juntos aprendermos com o Evangelho, com Joana de Ângeles. Por isso, nessa noite, Pai, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um encontro. Já iniciamos, olha aqui, não é? Com a Leonice, aniversariante do dia, nossos parabéns, Leonice, meu, da Célia, para vocês. Beijo muito grande, saúde, viu? Acima de tudo, muita saúde, né? Para todos nós, para você aí, para o Fabinho, para a família toda. E vamos tocando o nosso barquinho, porque é para frente que se anda, não é? Como que se diz? Nosso boa noite vai também para Ivana Santa Rosa, para Bárbara Santana Neri, para o Antenor Piveta, também está aqui andando conosco. Então é uma alegria bastante grande podermos mais uma vez estar juntos e, claro, para o Evangelho, como nós vamos ver daqui a pouquinho, e também para Joana de Ângeles, que vamos ver daqui um pouco mais, logo depois do Evangelho. É isso aí, então, estamos aqui, né? Calorzinho danado, pois é. E esperamos que com vocês já estejam tudo bem, saúde, família, trabalho, enfim, nas diversas atividades do dia a dia. E vamos iniciando então o nosso encontro desta quarta-feira. Chegamos metade, né, do mês, já passamos um pouquinho da metade, afinal de contas estamos aqui já no dia 18, e esse mês tem 28, então, né, 28 dias, então já passamos da metade. O que o Evangelho nos traz hoje? O Evangelho nos traz hoje prece por aqueles que não estão mais na terra. Fizemos preces por nós, fizemos preces, né, entramos em contato, preces pelos outros também. E agora nós vamos ver a prece por aqueles que não estão mais na Terra. Seja aqueles irmãos que já estão no plano espiritual, caminhando por lá, procurando também seguir seu caminho. E hoje nós vamos fazer a prece por alguém que acaba de morrer. Então, lembra que na segunda-feira fizemos a prece por um agonizante, então as pessoas estão mais em dificuldade. E hoje, então, nós vamos fazer a prece por alguém que acaba de morrer. Então, prefácio e, na sequência, a prece. É uma prece que podemos fazer, uma vez que tenhamos as pessoas, né, que conhecemos, as pessoas que nos são caras, parentes, muitas vezes amigos, que já nos deixaram, que acabam de nos deixar, podemos fazer, então, uma prece por eles. E o prefácio diz o seguinte, a introdução. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não tem somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outras circunstâncias, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais, frequentemente, o coração não toma parte.
As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda são confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Vamos ver então a prece, que está aqui no item 61, do capítulo 28, né? Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os nossos irmãos que acabaram de deixar a terra. Que a vossa luz brilhe em seus olhos, afastai-os das trevas, abri seus olhos e seus ouvidos, que os vossos bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor daquele dos nossos irmãos que vem de ser chamado do exílio. Fazei com que seu retorno seja de um filho pródigo. Olvidai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer para vos lembrar do bem que ele pôde fazer. A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós os suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. E a luz se faça para nós, meu irmão, que vindes a deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, envolvam-vos e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza de nosso Senhor, submetendo sem murmurar a sua justiça, mas não desesperei jamais da sua misericórdia. Irmão, que um sério retorno no vosso passado vos abra as portas do futuro em vos fazendo compreender as faltas que deixastes para trás. E o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus os perdoe e que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vindo vossos irmãos na terra orarão por vós e vos pedem orar por eles. É a prece que nós podemos então fazer por aqueles que já nos deixaram, que acabaram, né, de nos deixar. E aqui no prefácio, na realidade, o que nós podemos também entender? Que ele inicia o prefácio dizendo que as preces não têm somente a finalidade de dar um testemunho de simpatia. Orar por ele, que era simpático, era bonzinho, era meu familiar, era amigo, etc, etc. Mas o efeito de ajudar o seu desligamento. E com isso abreviar a perturbação. Porque, queiramos ou não, todos nós somos um tanto quanto materialistas, apegados às coisas que nós temos aqui, né? Uns muito mais do que outros, quando também encontramos pessoas que são desapegadas, que não ligam muito para as coisas materiais, né? E essas pessoas que são mais materialistas e que nós podemos assim dizer que também podemos conhecer, elas têm uma dificuldade maior nesse momento do desligamento, porque elas estão muito fixadas aqui nesse mundo, no que tem, no que vai deixar, o que os herdeiros vão fazer, etc, etc, etc. Então a prece também tem esse sentido de auxiliar no desligamento desses nossos irmãos que estão nos deixando. E que é inevitável para cada um de nós. Então para cada um de nós também cabe essa responsabilidade de como nós enxergamos esse mundo em que vivemos. O que nós estamos fazendo, quais os valores que nós temos, o que nós estamos valorizando muitas vezes demais em detrimento de outras coisas que poderiam ser mais valorizadas. E sempre a materialidade, o materialismo, por assim dizer, são fatores que dificultam um pouco esse desligamento, essa passagem do plano físico em que nós estamos para o plano espiritual, quando o espírito então deixa aqui nosso corpo, volta para o plano espiritual e nós vamos então voltar para a terra. Do pó viestes, ao pó voltarás. É o caminho de todos nós. Nós já falamos que nós, na realidade, nosso corpo é todo reciclado e vai servir novamente. Toda a matéria serve à reciclagem. Claro. Né? Na nossa respiração nós soltamos o gás carbônico, que vai servir para a planta viver, crescer e soltar oxigênio para nós usar. É o ciclo. Né?
Nós não alimentamos as plantas que vêm do chão, nós vamos voltar ao chão. Agora a questão é como que nós estamos encarando este momento, por que prisma, a valorização, exatamente para essa questão também de desligamento, no momento em que nós vamos então deixar esse mundo. E claro, a prece em si, ela fala, né, da misericórdia do Pai para conosco, sobre aquilo que nós na realidade fizemos, independente da dificuldade ou não do desligamento, mas aquilo que nós aprendemos aqui, aquilo que nós fizemos aqui. Aquilo que nosso aprendizado trouxe para nós uma certa evolução espiritual. E às vezes essa evolução, às vezes não, essa evolução espiritual passa por esse desapego exagerado que nós temos às coisas aqui do mundo físico. Embora, claro, todos nós necessitamos de tudo que está ao nosso redor. Mas é como nós encaramos essa nossa necessidade e o que nós fazemos para suprir essas necessidades do nosso ponto de vista, que às vezes são necessidades absolutamente dispensáveis. Não é? Enfim, é rogado assim na prece misericórdia divina para esse que está nos deixando, por tudo aquilo que foi feito, por tudo aquilo que deixou de fazer, por tudo aquilo que foi dito e mesmo por tudo aquilo que se pensou. Porque para Deus nossas atitudes, elas têm o peso das nossas atitudes. Aquilo que a justiça humana tantas vezes não considera como falta, isso é uma coisinha miudinha e tal. Para Deus a régua é a mesma para todos nós. Tá? Não existe privilégio de ninguém em função de beneficiar o outro. Então cabe a nós termos esta visão e trabalharmos, né, pela nossa evolução e por aquilo que nós realmente estamos aqui valorizando nesse mundo. Até para facilitar o nosso desligamento deste mundo material. Queiramos ou não, mais dia, menos dia, vai acontecer. Como já aconteceu com muitos de nossos familiares, amigos, etc, etc. E quantas pessoas. Muitos por morte, vamos dizer, natural, e consequente envelhecimento, de doenças, etc. E outros por questões de acidente, de homicídios, feminicídios, patricídios, infanticídios e haja sídios, levando a vida humana. Como o acidente que aconteceu aqui em Americana ontem, né? O carro lá cheio de meninas lá, o nosso amigo bateu no poste. Uma morreu na hora e a outra morreu também, né? Então nós temos 2 meninas de 15 anos, vidas ceifadas, e isso pode acontecer para qualquer um de nós a qualquer momento. Por isso, gostemos ou não, querendo ou não, precisamos estar preparados, ou com um mínimo de preparação. Né? Pois é, olha aqui então, vamos cumprimentar, um abraço para vocês aqui, olha aí o Roberto Mestre, a Fábio Fidelis, a Cacilda, Cassiano, Silvana Martins, Bárbara Santana Nery, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Leonice Oliveira, Carlos Santana, Roberto Messner, né? Também que nós já falamos, o pessoal que vai circulando aí pelo celular, a gente está falando aqui, né? A gente perde de olhar um pouquinho, mas a gente cumprimenta. Também, claro, conforme vocês vão deixando aí o boa noite, por isso deixa o boa noite aí, não custa nada, é só uma tecladinha, umas 7, 8 tecladinhas aí, e a maneira de vocês se comunicarem, nós nos comunicarmos entre si. Desejo aqui boa noite, é boa noite para todo mundo, é um boa noite aí para quantas pessoas estiverem nos vendo e depois para tantas quantas ouvirem posteriormente. Muito bem, queridos amigos, vamos ver então o que Joana de Ângeles nos traz. E hoje, olha o capítulo 37, ela faz um convite à paz. A paz. A paz tão cantada em poesia, tão cantada em músicas, como se diz, cantadas em versos e prosa. E ela nos faz o convite à paz no dia de hoje, nessa quarta-feira. E ela nos diz o seguinte: acontecem conflitos quais fogos que apresentam os pavios acesos e espalhados espolcam, gerando tumulto e alucinação. Revoltas injustificáveis geram animosidades improcedentes que se espalham, intoxicando quantos se encontrem no raio de ação. Expectativas funestas que resultam do pessimismo contumaz, nutridos por mensageiros do equívoco, enredando incautos em corrente contínua de desesperados. Exaltação por nada,
flui de todos os lados, passando a energia de alta tensão que descarrega cólera e ira em elevada voltagem e culmina curto como a longo, que fulmina, aliás, não culmina, e fulmina a curto como a longo prazo. Essas coisinhas, né? Exaltação do nada, do por nada, como ela diz aqui. Então, às vezes está no lugar, vai andando aí, esbarra em um, outro pisa no pé, outro dá um encontrão, ou outro não gosta do jeito que olha. E são coisas, tecnicamente, vamos dizer, fúteis, que podem ali descarregar situações difíceis, né? Como ela disse antes, são revoltas, conflitos, expectativas ruins, que acabam arrastando todos nós, vamos dizer a nós, né, uma parte de nós, a situações difíceis. E ela diz mais um pouquinho aqui ainda sobre isso. Ansiedades pela aquisição de valores sem valor real produzem contínua perturbação que afeta o sistema emocional, dando curso a insidiosas enfermidades e consequências funestas. Ansiedades por coisas, simplesmente coisas que se quer, e muitas vezes, dependendo da pessoa, do grau de ansiedade que tem, passa a sofrer em função de não conseguir essas coisas. E lá se vai a chamada paz embora, né? A gente sabe disso. E outras poderosas constrições produzidas pela invigilância de cada um, afligindo de fora para dentro como de dentro para fora, sem ensejar momentos de paz, de asserenamento, de renovação. Os conflitos do homem em si mesmo, conflitos do lar, conflitos do trabalho, conflitos da comunidade, redundando em guerras de extermínio entre povos, como decorrência de lutas reprimidas e descontroladas de cada criatura e de cada criatura em relação ao próximo. Conflitos internos nossos que nos tiram a paz, né? Desejos não conseguidos, palavras mal ouvidas, etc. Tantas coisas que acabam nos perturbando, tirando essa paz que nós procuramos. Muitas vezes podemos até estar tranquilos, estar em paz, no cantinho ali, no sofá, pensando, aí de repente lembra de alguma coisa, pronto, lá vem desequilíbrio. Então, vigiar sempre, isso é sempre muito bom. E como diz Joana de Ângeles aqui para nós, ela diz assim: e é tão fácil a conquista da paz. Basta que não ambiciones em demasia, que corrijas os ângulos de observação da vida, que ames e perdoes, que te entregues às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que por fim cumpras fielmente com os teus deveres. Pois é, entregar à mão de Deus que cuida das aves dos céus e dos lírios dos campos, né? Aquela famosa citação bíblica, né? Olhai os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, etc. Ninguém está em regime de exceção, como pessoa alguma se encontra em abandono, em situação nenhuma, na terra ou fora dela. Realiza o teu oásis interior e não te escravizes às coisas insignificantes. Antes, luta com as armas da paciência e da confiança, a fim de conquistares esse tesouro incomparável, que é a paz. É o que nos fala a Joana de Ângeles, né? E às vezes mesmo nós nos deixamos levar por isso, por aquilo. Às vezes estamos muito sensíveis, ou às vezes nós somos sensíveis de natureza, melindrosos, como se diz de natureza, e qualquer coisinha pronto nos ofende, qualquer coisinha nos magoa, e é preciso estarmos, sim, preparados também, claro, para aquilo que não desejamos. Que na realidade a gente sabe disso. Aproveitar, dar uma boa noite para a Alzíria, para a Maria Ângela Bela também, bem-vindos, um abraço nosso. E nenhum de nós está isolado do mundo, fazemos parte do mundo. E nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui para frente. Sabemos daqui para trás, até já esquecemos coisas que nos aconteceram. Mas daqui para frente não sabemos. 1 minuto, 2, 10, meia hora, 1 hora, meio-dia, 1 dia, sabemos. Mas
tanto coisas boas, interessantes podem acontecer, como coisas indesejáveis, coisas ruins. Então, essa preparação, ou esse aguardar daquilo que pode acontecer, exige de nós também um certo equilíbrio. Nós precisamos trabalhar esse equilíbrio. Não nos deixarmos levar tanto pelo ímpeto, como se diz, né? Por aquilo, por aquelas sensações primitivas que tanto nos perturbam, nos desequilibram. Então, procurar e ter a paz é fácil? Não é fácil. É difícil? Pode ser, mas também pode não ser. Vai depender basicamente do quê? De cada um de nós, da maneira como nós olhamos esse mundo, da maneira como nós encaramos esse mundo, da maneira como ouvimos e aquilo nos ofende, vemos e aquilo nos ofende. Acerenar é a palavra, é o termo que Joana de Ângeles usou aqui. E é algo que nós precisamos valorizar, é algo que nós precisamos pensar, porque o mundo não gira na nossa velocidade. Estejamos girando em alta velocidade, estejamos girando em baixa ou média velocidade, ele não vai girar naquilo que nós queremos que seja, mas sim como aquilo que é. Então é a observação, é a racionalidade, é sim a razão, é o asserenamento que vai nos trazer a paz que a gente tanto quer. Se eu quero a paz, eu preciso trabalhar por ela e, estando com a paz, trabalhar com ela. É cada um de nós traçando aí nosso caminho, né? Muito bem, vamos aqui cumprimentar nossos aniversariantes. Olha aqui, hoje dia 18, Wagner Macedo, New Kane West, Tereza Zilda Pauline, Leonice Oliveira, né? Leonice, já cumprimentamos aí, mandamos um beijo para você, lá do querido Paz de Amor. Então, um abraço mais uma vez para você e para todos os aniversariantes de hoje, são felizes, celebrando, ganhando abraços, cumprimentos. Hoje em dia, aí, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por tudo quanto é lugar, recebemos cumprimentos, isso é bacana. E amanhã? Amanhã temos a Gláucia Santos Maneus, Matheus Monteiro, Ariel Volski, Francisco Júnior Garcia de Matos, Alex Antunes, Leonardo Henrique. Leonardo, um grande abraço aí. Leonardo Cunhado da Graça, né? Lá de São João del Rei, cidade das igrejas douradas, coisas lindas, precisam ser vistas, viu? Também aniversário do Antônio Sebastião Ferreira, do Antônio, né? Que casado lá com a prima, que já faleceu, infelizmente. E também a Jacira Aparecido. Grande abraço para todos vocês. Nosso aqui, meu da série, de todos nós, para todos vocês, com toda certeza. Pedindo as bênçãos de Deus e que tudo possa transcorrer na mais absoluta paz na caminhada de vocês. Mas não esqueçam de semear também as boas sementes, tá? Porque a colheita vem e semear coisas boas, saborosas, coloridas é tão bom, né? Mas é preciso trabalho e um caminho adequado. É isso, amigos. Parabéns a todos vocês que nós citamos, a também os aniversariantes particulares. Transmitam aí para os seus familiares e amigos parabéns, a vibração amorosa positiva de todos nós que nos reunimos. Tá bom? Olha aqui. E aqui a Ângela fala que ela está na estrada, a internet está caindo, vai e vem. A nossa internet aqui também, esses dias aí, é um tal de esperar que trava aqui. E fica lá reconectando, espere, aguarde, é isso. Paciência, assim mesmo, tá bom? Mas tudo de bom aí para você. Amigos, vamos então para o nosso encerramento. E neste encerramento vamos orar, pedir por nossos queridos amigos, nossos irmãos, conhecidos, familiares, que precisam, que nos pedem a nós aqui, pedem a vocês também com toda certeza. E vamos mentalizar a eles e levar as suas necessidades ao nosso Pai, que é óbvio, sabe muito bem, melhor do que nós, as necessidades de cada um. Mas essa união de pensamentos, esse pedido de força, essa vibração amorosa, positiva, fortalece muito esse nosso pedido, como também chega a esses por quem nós pedimos, por quem nós oramos. É uma vibração multidirecional. É uma vibração que se espalha, é uma vibração que endereçada àqueles que a gente pede, é uma vibração que chega até nosso Pai e vem sua amorosa resposta para todos nós, passando por nós que pedimos. Olha que beleza, que maravilha, né? Então vamos sempre pedir,
por todos nós, por todos os nossos amigos. Vamos orar então pela Arvoni de Oliveira Pascoal, pelo Djalma Camargo, a Rosa Maria Leal, o José Carlos, Bispo Eider dos Santos, nosso querido compadre Anderson Barbosa Pires, está lá nos Estados Unidos, que Deus abençoe, que já fez também o primeiro tratamento, né? Passou pela primeira bateria, com a graça de Deus. Isadora Pérez Garcia também, Luziane Ferra, Maria Ângela Dona Bela, Anani Priscila Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Décio Luz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Nicolúcio, Vanine Nicolúcio, Maria Clara Santana, Jéssica Svensson, Gustavo Pilatos Andrieta, a Isabel Esferra, Miliana Saldanha, Elane Peroni, Nando Lameu, Rosa de Cresta, Cida de Paulo, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Dona Bela Bastos, Maurício Barros, que passando pela cirurgia, então que Deus abençoe e fortaleça. Aqui nosso grande abraço para você, nossa oração, força aí, meu amigo. Glaudemir Ruiz também, Jandira Vieira Furlan, Tercília Antonello, nossa irmã, Gabriel Ruiz Miller, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins também em recuperação, também, né, pela dona Cristina Esferra, também pela Ivonete Bueno Quirino, nosso querido André, Maria Terezinha da Silva também, e por todos nós, e por todos aqueles desse mundo imenso de nosso Pai Celestial, mas que no universo não passa de um minúsculo grão de areia, se é que se pode ainda dizer assim, esse nosso planeta, mas Deus olha por todos nós. Devemos nosso pensamento, nossa prece, nosso coração ao nosso Pai Celestial. Vamos lá? Salve Regina, Madre Misericordiae, Vida dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, et soles Filii, ad te suspiramus, clementes et plentes, in ad lacrimarum Pai nosso, nosso Pai, amado Mestre Jesus, e aqui seus filhos, Pai, se reúnem mais uma vez, sob suas bênçãos, sob seu nome, sob o nome de Mestre Jesus, a quem agradecemos por sempre estar conosco e o louvamos. Louvamos a vós, agradecemos pela vida que nos destes. E assim nós, Pai, reunidos, felizes nesse momento, abrimos nosso coração e enviamos, sim, aquilo de melhor que há dentro de cada um de nós, pedindo por todos os nossos filhos suas bênçãos, pedindo também, amado Pai, pedindo por os aniversariantes desses dias, pedindo por aqueles que estão chegando ao mundo através de seus abençoados pais, pedindo por nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos, pedindo por esses irmãos que estamos deixando nesses dias. Sim, e que se encontrarão no plano espiritual, continuando a caminhada. Assim, Pai, pedimos por todos esses irmãos que aqui demos os nomes, que nós, em nossos lares, mentalizamos e levamos a vós, todos, a quem bem conheceis as necessidades, e assim pedimos o seu fortalecimento, para que encontrem o caminho da solução de tantos problemas, para que possamos também, abençoando nossas famílias, resgatar tantos erros anteriores, erros que todos os seus filhos nesse mundo, sejam encarnados ou desencarnados, cometeram e continuamos cometendo. Fortalece-nos, auxilia-nos, Pai, a nos redimir de tantas dificuldades que nós mesmos criamos e que em nossas existências temos a responsabilidade de resgatar. Por isso pedimos suas bênçãos aos dirigentes das nações, para que trabalhem pelo povo que necessita tanto e tanto. Suas bênçãos aos nossos irmãos desempregados, à procura de seu trabalho,
à procura da dignidade da vida, abençoando aqueles que nos dão trabalho, aqueles que honram o trabalho tantas vezes arduamente conseguido. E sim, Pai, pedimos por esses que estão vindo ao mundo, que vão se juntar às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, a quem pedimos a força, para que ao decidirem seus caminhos, decidam também e sempre pelo caminho do amor, da caridade, da fraternidade, pelo caminho da indulgência, do perdão, do respeito, da paciência, da tolerância, e que juntos possamos recuperar esse mundo que nós mesmos já tanto prejudicamos, que nós mesmos, na nossa ignorância, na nossa ganância, prejudicamos esse ambiente que cobra respostas e soluções de todos nós. E assim sempre vos louvando, Pai, louvando e agradecendo a Mestre Jesus, levamos a prece que o Mestre nos trouxe e dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória para sempre. E nós humildemente pedimos que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco reunidos e com todos os seus filhos neste planeta, em seu universo. Estejam seus filhos encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz, suas bênçãos celestiais estejam sobre todos nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente harmonizada, harmonizando nossos lares e levando seu amor onde quer que formos. Por isso vos agradecemos e pedimos por nossos anjos guardiães, pelos bons espíritos, pelos nossos irmãos que se perderam pelos caminhos da materialidade e que agora encarnados no mesmo plano espiritual passam dificuldades. E sim pedimos suas bênçãos, seu fortalecimento para que retornem ao necessário caminho do amor e do bem. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Pois é, amigos queridos, nosso abraço aí a Maria Ângela, então, também para o Antônio Sebastião, né, que nós estamos no aniversário, fazer amanhã, né, Sebastião? Um nosso abraço aí para você, que Deus abençoe com muita, muita saúde, viu? Força na caminhada e vamos em frente, que é aquilo que nós precisamos, viu? Um grande abraço nosso e de todos nós que estamos aqui, então, reunidos. E um abraço extensivo, então, a todos vocês, queridos amigos, porque estamos encerrando o nosso encontro. Falamos um pouquinho do Evangelho, um pouquinho do Joana de Ângeles, falamos sobre nós, nosso dia a dia, como nós encaramos esse mundo, né? E as dicas que Joana de Ângeles nos dá sempre, sempre, para irmos melhorando a cada dia. Então, eu e Célia, que aqui está, agradecemos a participação, a presença. Beijo grande para vocês, aquele abraço coração a coração. Com carinho recebemos sempre também os de vocês. E marcamos um encontro, então, para depois de amanhã, sexta-feira, encerrando a semana, essa curta semana, para muitos, né? E desejamos uma ótima quinta, uma ótima sexta-feira, que fiquem na paz, que a paz de nosso Pai seja sempre com vocês e que, claro, estejamos sempre juntos, sendo abençoados, pedindo as bênçãos celestiais. Fiquem todos muito bem, uma linda noite para vocês, bom descanso, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, agora e sempre. E até sexta-feira, depois da manhã. Tchau, fiquem todos muito bem.